Bom, meus irmãos, quero que vocês abram comigo aí em Êxodo capítulo 12. Porque a verdadeira Páscoa, como a gente vai ver nessa noite, ela começa há muito tempo atrás. E por mais que a gente celebre a ressurreição de Jesus, a Páscoa não começou com a ressurreição de Jesus. Na verdade, a Páscoa começa muito antes disso. E nós vamos ver hoje na Bíblia como começa a Páscoa. E mais do que isso, mas vamos ver isso. Agora, como a gente vai ler daqui a pouco, a Páscoa começa lá no Egito, onde Deus estabelece essa festa. E muitos anos depois, ela é apropriada pelo cristianismo, como uma celebração da ressurreição de Cristo. E é isso que a gente celebra na Páscoa também. E depois disso, muita coisa também mudou, né? Ao longo do tempo, as culturas foram abraçando a Páscoa de formas muito diferentes. E associando outros elementos também, como por exemplo, né, quem nunca se perguntou, né? De onde veio o coelho, né? Por que as pessoas usam coelho na Páscoa também? É porque lá atrás, quando isso foi sendo abraçado por várias culturas, as culturas foram inserindo outros elementos também. E o coelho, para muitas culturas, é um símbolo de fertilidade e vida, o que tem tudo a ver com a ressurreição de Cristo, né? Então eu sei que às vezes as pessoas, né, estão acostumadas a demonizar o raio do coelho. Ah, o coelho é um demônio que veio roubar o significado da... Não, meus irmãos, o coelho é um bichinho tão fofinho. Não tem nenhum problema com o coelho, na verdade é só outro elemento que foi sendo agrupado, né, junto com vários outros que vão chegando. Por exemplo, depois de associar o coelho à Páscoa, o que as pessoas começaram a fazer para comemorar? Elas pegavam ovos e pintavam, e aí era costume trocar. Então eu pintava um ovo, você pintava um ovo, a gente trocava. E aí é óbvio, conforme isso vai ficando popular, tem que arrumar um jeito de ganhar dinheiro com isso, né? É uma coisa que todo mundo faz. Meu amigo, se você achar uma coisa que todo mundo faz, e você conseguir deixar melhor, você vai ganhar muito dinheiro. E é isso que as pessoas fizeram. Em vez de ficar pintando ovo, por que a gente não põe chocolate no meio? Né? Olha aí. E chegamos onde chegamos. O que eu sou muito grato. Ainda bem que alguém pensou em fazer chocolate, porque eu não tenho paciência de ficar pintando ovos, né? É melhor comer chocolate. Mas o fato é que, por mais que tenham práticas muito boas associadas à Páscoa, a gente, como povo de Deus, devia entender muito bem o significado dessa festa, que obviamente não começou com ovos de chocolate, né? E é por isso que é importante, meus irmãos, você saber o que é o significado da Páscoa. Eu sei que a gente está acostumado, como falar, qual o verdadeiro significado da Páscoa? E aí todo mundo responde, a ressurreição de Cristo. Mas assim, a Páscoa é mais que isso. É mais. Não é só uma lembrança de Cristo ressuscitou. É claro que, de fato, é isso. E isso é muito significativo para a Páscoa. Na verdade, eu dizia assim que isso é uma peça de um quebra-cabeça que faz tudo ficar perfeito na Páscoa. Mas a Páscoa em si não é só isso. E para a gente entender isso melhor, a gente vai ter que ler a Bíblia, graças a Deus, né? Então, você abriu o Êxodo 12? Sim? Verso 1 mesmo. Olha só. Fala assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, que tem um número adequado de pessoas em casa para compartilhar, e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol.
Então, pegue um pouco de sangue e passe nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, eu passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahweh. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E esse dia será um memorial, que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como estatuto perpétuo. Essa é a palavra de Deus. Amém? Pai, eis-nos aqui nessa noite, Senhor, a sua igreja se reúne em torno da sua palavra. E nós temos o desejo, Senhor, de te conhecer mais e melhor. Nós temos o desejo, Senhor, de diante da palavra de Deus, conseguimos entender, Senhor, quem o Senhor é, o que o Senhor espera de nós, Senhor, e como nós podemos responder em obediência ao seu chamado. Por isso nós te pedimos nessa noite que o seu Espírito Santo caia sobre nós mais uma vez, nos dando espírito de sabedoria e de revelação, para que essa casa possa crescer na medida do conhecimento de Jesus, o Filho de Deus. Nós te pedimos, Senhor, que ao final dessa reunião nós possamos sair daqui mais maduros na palavra, que nós ao final dessa reunião possamos sair daqui mais fiéis e devotos, e que apesar de mim, Senhor, essas pessoas possam ver a sua palavra. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, irmãos, o que a gente acabou de ler aqui é uma instrução de como a Páscoa foi estabelecida. Então, está vendo? Páscoa começou muito antes de Jesus, porque nós estamos no Êxodo ainda, né? Depois do Êxodo, ainda vai ter muita coisa acontecendo. O povo com Josué vai entrar na terra prometida, vão dividir as terras, vão ter muitos juízes, depois eles vão querer rei, aí vai ter Saul, vai ter Davi, vai ter Salomão. Os reinos vão se dividir, vão ter muitos reinos, eles vão ser exilados, tanto Israel como Judá. Vai passar muito tempo, nessa página em branco entre o Antigo e o Novo Testamento, tem mais ou menos 400 anos, até chegar no nascimento de Jesus. Então, Páscoa, muito antes de Jesus, não é verdade? Por mais que tenha tudo a ver com Jesus, mesmo vindo antes dele. Até porque vai ficar mais claro depois que a gente caminhar um pouco mais. Mas a palavra Páscoa aqui, que aparece nesse texto, ela carrega um sentido que fica ainda mais claro depois de ler o texto que a gente está lendo. Porque a gente já se apropriou dessa palavra, Páscoa, né? Mas ela vem de uma palavra hebraica, que é da onde surge a festa. E a palavra Páscoa comumente é traduzida por passar por cima. Quem já ouviu falar isso? Que Páscoa significa passar por cima. E fica claro aqui quando a gente vê nesse contexto em que passar por cima tem a ver que o anjo que viria matar os primogênitos dos egípcios passaria por cima das casas que estivessem marcadas com o sangue, certo? Mas a palavra passar por cima, na verdade, passar por cima são 3 palavras, né? A palavra Páscoa, que comumente é traduzida por passar por cima, não necessariamente é só passar por cima a tradução. Ela tem mais a ver com proteção. Por exemplo, se alguém puder colocar aqui, por favor, Isaías 31, verso 5. Quando a gente olha esse texto em que Deus está falando com o povo de Israel, ele vai falar sobre proteção, ok? E a palavra ali é exatamente a mesma que nós vemos aqui, quando Deus fala com o povo de Israel. Olha só, Deus está dizendo para o povo: como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém, Ele a protegerá e a livrará, Ele a poupará e a salvará. Então a palavra Páscoa aqui tem mais sentido com proteger, livrar, poupar e salvar.
É mais ou menos isso que Páscoa significa mesmo. E quando a gente vai avançando, e vendo que o povo de Israel sempre está celebrando essa festa, você vai ver que essa festa, para o povo em que ela foi estabelecida, tem um significado muito claro. E ali não tem a ver com ressurreição e não tem a ver com coelhos. Não tem a ver com essas duas coisas. Na verdade, na antiga aliança, quando o povo que recebeu essa festa celebrava, sabe o que eles pensavam nessa celebração? Hoje estamos celebrando o dia em que o Senhor trouxe juízo sobre a terra e protegeu o seu povo. Isso é Páscoa. Na antiga aliança, quando o povo de Israel celebrava a Páscoa, eles estavam pensando nisso. Estavam celebrando o dia em que Deus trouxe juízo sobre a terra, mas livrou o seu povo. Já na nova aliança, depois da ressurreição de Jesus, a Páscoa vai ser ligada à ressurreição, principalmente por quê? Qual que é o motivo de ligar a ressurreição com Páscoa? Porque até então, parece que ressurreição não tem nada a ver com Páscoa, não é verdade? O fator principal para a ressurreição ser associada à Páscoa é que Deus, em sua soberania, escolheu ressuscitar dos mortos o seu Filho num dia que é o dia de Páscoa. De alguma forma, para Deus, foi importante que Yeshua fosse ressuscitado dos mortos num domingo de Páscoa. E aí, meus irmãos, os discípulos de Jesus, nós e toda a igreja ao longo da história, celebramos também a Páscoa, nos lembrando de tudo, mas lembrando principalmente que no domingo de Páscoa, o que aconteceu, meus amigos? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou nesse dia. E é por isso que hoje nós compartilhamos e falamos muito, Ele vive, Ele está vivo. Por quê? Porque foi nesse dia, foi no dia em que o povo de Israel celebrava a proteção de Yahweh, que Yeshua ressuscitou. Foi no dia em que o povo de Israel celebrava que quando Deus trouxe juízo sobre a terra e protegeu eles, Jesus ressuscitou dos mortos. Então, quando a gente olha para o Cordeiro Pascal, em geral, a gente consegue enxergar bem isso. Então, dá para associar facilmente a figura de Jesus com a Páscoa, mesmo a Páscoa hebraica. Por quê? Porque na noite de Páscoa, o que eles tinham que fazer? Sacrificar um cordeiro. E Jesus ressuscitou dos mortos, e ele morreu porque ele era o cordeiro. Então não é difícil de associar, não é verdade? O sacrifício de Jesus com o sacrifício daquele cordeiro na antiga aliança. Só que eu gostaria de propor para vocês, meus irmãos, que nós estamos muito bem entendidos com a Páscoa, com relação ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós conseguimos entender que na Páscoa, ou então melhor, há 2 dias antes, entender que na Sexta-feira Santa, o dia em que nós nos lembramos que ele foi morto, aquilo foi por mim. Eu sei lembrar, de maneira individual, que na Páscoa o Cordeiro de Deus morreu para a remissão dos meus pecados, num aspecto mais individual, certo? A igreja não tem muita dificuldade em entender isso. Lembramos da Páscoa, lembramos da Sexta-feira Santa, lembramos que Jesus morreu, lembramos que o sangue verteu por nós. E geralmente a Páscoa fica por isso mesmo. Só que eu gostaria de ver com vocês nessa noite, enxergar a luz da palavra, que mesmo que isso esteja correto, isso ainda não é o todo da Páscoa. Na verdade, nós estamos perdendo o quebra-cabeça completo. É como se alguém montasse um quebra-cabeça gigantesco, que vai tomar um quadro gigante aqui, que nós vamos olhar para essa parede e ver. Por que lá, Aqui é mais fácil, todo mundo já está olhando para lá. E aí tem um quebra-cabeça gigante, e falta uma peça que dá sentido a todo o quebra-cabeça. Vocês concordam comigo que essa peça, ela é o que há de mais importante para esse quebra-cabeça, para esse quadro, não é verdade? Mas essa peça precisa entrar na imagem para que nós possamos ver o quadro geral. A pintura que Deus fez, a beleza da imagem da Páscoa, ela é grande demais, e nós precisamos deixar a peça se encaixar no lugar que ela precisa se encaixar, porque Deus está esperando que a gente contemple a imagem como um todo. É dessa forma, meus irmãos. A Páscoa
da antiga aliança para o povo hebreu já tinha um significado claro, era uma parte da história. Deus traz juízo sobre a terra e protege o seu povo. Então nós, os discípulos de Jesus, achamos a peça que faltava para colocar nesse quebra-cabeça. E Yeshua, o Cordeiro de Deus, morreu e ressuscitou. Eu gostaria de propor, irmãos, que se nós pegarmos essa peça e encaixarmos, o que nós veremos é um quadro que não conta só o que Deus fez, mas conta o que Deus irá fazer no fim dos tempos. A Páscoa é mais do que uma lembrança do que Deus fez. A Páscoa é uma lembrança das profecias a respeito do fim. Por maior que seja a realidade individual da salvação, Deus me salvou dos meus pecados, reduzir a Páscoa só a isso é perder de vista o quadro imenso que Deus está pintando num dia como esse. Tem um aspecto profético na Páscoa, meus irmãos, que nós precisamos ver. E como povo de Deus, é importante que a gente veja isso. Imagina que você lê a Escritura e vê o povo hebreu comemorando a Páscoa ano após ano, passando a tradição ano após ano para os seus filhos, seus netos, seus bisnetos e assim por diante. Imagine que esse povo faz isso todos os anos sem saber o que isso significa. Isso não faz sentido algum. Era necessário que se entendesse o que era aquilo. Meus irmãos, é necessário que o povo de Yeshua entenda o que significa esse grande quadro. Então, para facilitar e ficar até mais didático, eu quero trazer 4 realidades da Páscoa que a gente precisa entender, tá bom? Beleza? Eu recomendo vocês anotarem, isso vai ser importante, tá bom? Para você poder meditar ao longo da semana, você pode usar isso no seu tempo devocional. Para isso, a gente vai fazer um combinado, nós vamos ter que abrir algumas passagens bíblicas, então você pega a sua Bíblia e deixa marcado, sabe, com a fitinha, se você não está com a Bíblia digital aí só, lá em Êxodo 11 e 12, que são os capítulos que a gente vai voltar toda hora, tá bom? Nós vamos sempre voltar para esses 2 capítulos. E aí você abre comigo em outras passagens que nós vamos ver junto, para a gente conseguir entender como esse quadro grande da Páscoa está ao longo de toda a Escritura. Amém? Vocês estão bem? Amém. Que bênção. Êxodo 11, então. A primeira realidade da Páscoa que nós vamos ver aqui nessa história, começando com o povo de Israel, é a realidade da soberania de Deus. Páscoa é sobre lembrar que Deus é soberano. Eu vou mostrar para você. Êxodo 11, verso 4. Isso. Nós temos 3 estágios de Bíblia aqui, né? Tem um irmão que traz a Bíblia física. Muito bom. Traz a Bíblia de papel, é bom também. Aí tem um irmão que tem a Bíblia no celular. Tem um irmão que não tem nenhum dos dois e tem o telão. Graças a Deus que tem para todo mundo, não é verdade? Então vamos lá. Verso 4. Moisés disse, pois, ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, bem como todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra um homem ou um animal algum. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus oficiais virão a mim e se ajoelharão diante de mim suplicando: saiam, você e todo o povo que o segue, só então eu sairei. Ardendo em ira, Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor disse a Moisés: o faraó não dará ouvidos a vocês, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar que os israelitas saíssem do seu país. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui é que o cenário da Páscoa, e quando eu digo o cenário da Páscoa, meus irmãos, eu estou falando de onde a Páscoa foi estabelecida, tá bom? O que a gente acabou de ler. O cenário lá do Egito e de Israel sendo escravizado, esse cenário da Páscoa, esse cenário do Êxodo, é o mesmo cenário relatado pelos profetas. Só que tem um problema aí. Os profetas vieram depois do Êxodo. Então,
Por que os profetas estão relatando um cenário parecido com o cenário do Êxodo? É simples, meus irmãos. E essa é a primeira coisa que a gente precisa ver para entender todo o resto que eu vou falar. Tudo que nós vemos nesse contexto da Páscoa no Êxodo é mais do que só um relato histórico. Ele é um relato profético. E quando nós olhamos para o que aconteceu ali no Êxodo, nós estamos olhando mais do que só o que aconteceu, nós estamos olhando o que vai acontecer. E é por isso que os profetas estão repetindo sobre os governantes do fim dos tempos a mesma coisa que estava acontecendo com o faraó. Por exemplo, vocês viram aqui que Moisés vai diante do faraó e fala para eles: olha só, vocês viram tudo que aconteceu? E aí, pensa, meus irmãos, já passaram 9 pragas, esse povo já está todo lascado. Já teve de tudo, desde morte a inseto, a falta de luz, a doença, a falta de saneamento básico, a tudo, acabou com tudo, esse povo está todo lascado. E então Moisés chega para falar, e Moisés fala: vai piorar. E aí, sabe, depois de ver tudo isso, a pergunta é: nossa, Deus já manifestou tanto o seu poder na terra, como o faraó continua a insistir contra Deus? Isso me lembra de um questionamento que o salmista faz em Salmos 2, você pode ler depois, mas o salmista fala assim: por que se enfurecem as nações e os governantes tramam contra Deus e o seu ungido? Eles dizem: venham, vamos fazer em correntes, vamos fazer em pedaços as nossas correntes. E eles estão falando de que correntes? Eles estão falando de Deus. Eles estão dizendo: quem é Deus para dizer o que nós vamos fazer? Nós somos os governantes. E aí a Bíblia diz: do alto do céu, o Senhor se põe a rir, e em seu trono, Ele aterroriza as nações, dizendo: eu já escolhi o meu ungido. E então o ungido aparece, ele diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu te gerei hoje. Pede-me as nações, eu te darei por herança. Você quebrará elas com um cetro de ferro. Olha só, esse salmo está falando da mesma cena que aconteceu no Êxodo, mas não é mais sobre o Êxodo, porque é um relato profético. Ele está falando de um tempo em que os reis da terra, os governantes, os presidentes, os primeiros ministros, os governantes políticos, eles vão estar em uma posição em que eles vão dizer: bom, não dá mais para ficar se baseando na palavra de Deus para fazer lei e para fazer o que nós vamos fazer, né? Então, para constituir o que nós acreditamos ser o correto para a lei, para legislar, para ter uma constituição, é melhor que a gente faça em pedaços as nossas correntes. Ou como Nietzsche chegou à conclusão: Deus está morto. E esse grande filósofo chegou a essa conclusão, não porque ele acordou um dia e pensou assim: quer saber, vamos desistir de Deus. Não, a filosofia chegou a essa conclusão de que Deus morreu porque os homens mataram Deus na ciência primeiro, né? Descobrimos que na verdade não foi Deus que criou em 7 dias a Terra tem milhões de anos junto com todo o universo, e na verdade Deus não tirou o homem do pó da terra, o homem veio evoluindo assim como todos os seres viventes aqui. Então Deus morreu na ciência, não precisamos mais de Deus. E ora, beleza, vamos chegar a esse consenso: Deus morreu na ciência. Então Nietzsche vai se aproveitar desse cenário e vai chegar à conclusão: ora, nós não podemos matar Deus só na ciência. Se Deus morreu na ciência, está na hora de matar Deus no moralismo. Moralidade, segundo quem Deus é, não faz mais sentido, já que Ele não existe. Veja como o cenário é parecido. A palavra de Deus está entre nós, mas os governantes estão dizendo: vamos fazer em pedaços as nossas correntes. Quem é Deus para dizer o que nós somos? O cenário é parecido. Agora, esse cenário de governantes de coração duro contra a palavra de Deus vai levar a um desfecho. Deus está distinguindo o seu povo das outras pessoas. E Ele quer fazer isso. E nós sabemos que Deus quer fazer isso por causa do final do texto que nós lemos. A Bíblia diz que o Senhor endurecia o coração de Faraó, o que para a gente pode ser meio difícil de entender, né? Deus está julgando os reis que não se submetem contra Ele, que não se submetem diante dEle. E Deus também está endurecendo o coração desses reis para que eles não se submetam.
Então, qual o propósito de Deus com isso? E o propósito de Deus se mostra claro. O texto diz: vocês saberão que Deus faz distinção entre o seu povo e as outras pessoas, ou então entre o Egito e Israel. Por isso, esses aspectos aqui, eles são muito importantes para o que a gente está entendendo. A primeira coisa que nós vemos no cenário pascual é distinção do povo de Deus, soberania de Deus. A terra está um caos, é noite, é trevas. Os homens passam desastre atrás de desastre e não se rendem a Deus. Os homens chegaram à conclusão, por meio da ciência, que Deus não existe. Os homens chegaram à conclusão, por meio da moralidade, que Deus não pode existir. E Deus está no seu trono soberano, governando sobre todas essas coisas. A Páscoa é sobre isso, meus irmãos. Esses aspectos, eles são vistos claramente nesse cenário da 10ª praga, e serão vistos claramente no cenário do fim dos tempos. Porque o faraó é mais do que uma figura histórica, por mais que ele seja uma grande figura histórica para nós, ele é mais do que isso. O faraó é o que a gente chamaria aqui de um tipo do anticristo. E lembra que eu falei, você vai precisar abrir a Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses, vamos lá. Para a gente poder ver o outro lado disso. Então, na antiga aliança, nós vemos a Páscoa surgindo como esse cenário. Há um governante na terra. Ele não quer ouvir Deus. As pessoas não querem ouvir Deus. Aí a pergunta que fica assim é: mas como Deus se porta diante disso? Então nós vemos o autor de Êxodo mostrar para a gente: Deus está soberano. Ele inclusive está agindo por trás do endurecimento do coração de Faraó. Agora veja como 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos lá para o verso 3, que vai ser mais fácil. Verso 3, tá bom? Paulo fala assim para esses crentes: olha, que ninguém engane vocês de jeito nenhum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Tá, a gente já vai continuar, tá bom? Eu sei que esse texto aqui, ele parece pesado demais para pegar num domingo de Páscoa, né? Mas vai por mim, faz total sentido, você vai entender. Então, Paulo está falando assim: olha, não se engane, aquele dia, e qual é aquele dia? Fala comigo assim: o dia do Senhor. Esse é aquele dia que Paulo está falando, tá bom? Aí ele fala do filho da perdição, continuando, ele diz assim: este, ou seja, o filho da perdição, se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, chegando até se sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Olha só, não parece com o que nós acabamos de ler sobre o faraó? No fim dos tempos, os governantes vão fazer isso, meus irmãos. Eles vão deixar de ouvir Deus falar, para falar para o povo como se fosse o próprio Deus. Mas continuando, Paulo fala assim: não se lembram de que eu costumava falar dessas coisas quando ainda estava com vocês? Agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no devido tempo. Presta atenção, eu sei que esse texto é muito confuso, então eu quero explicar para você. Paulo está falando assim: olha, não se enganem, o dia do Senhor não vai vir até que se revele o anticristo. É isso que ele está dizendo. E aí, Paulo, vocês lembram de quando eu falei para vocês? A gente não lembra, né? A gente não estava lá. Mas Paulo fala assim: agora vocês entendem o que está o detendo. Então Paulo está falando que tem governantes na terra que estão já tramando contra Deus, eles não querem ouvir Deus. Mas Paulo fala assim: ainda não chegou o tempo de Deus trazer o juízo sobre eles. E por isso Deus está detendo que isso se revele. Da mesma forma como Deus poderia ter tirado o seu povo do Egito na primeira praga, mas era necessário que o coração de Faraó fosse detido, até que o seu juízo viesse como ele queria. Continuando, Paulo diz: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em atuação, faltando apenas ser afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda.
Quando nós olhamos para esses dois cenários, a primeira coisa que você precisa aprender sobre a Páscoa, por isso eu falei para você anotar, você precisa lembrar disso. Se você não está anotando, anota, irmão, para você lembrar, para você não esquecer, para chegar na outra Páscoa e você lembrar dessas coisas. A primeira coisa que a Páscoa nos lembra, a Páscoa é sobre lembrar de que mesmo em um tempo depravado, Deus continua soberano e regente sobre a situação. Nós estamos em um tempo de trevas. Os governantes não querem ouvir a Deus. As pessoas não querem ouvir a Deus. De alguma forma nós ficamos nos perguntando, Deus, mas por que você não acaba com isso logo? Mas a Páscoa devia ser o dia de lembrar que mesmo que está escuro, Deus continua soberano. Ele sabe por que os corações ainda estão endurecidos. E Ele tem um plano de fazer perfeitamente. Faz sentido? Então, a segunda realidade sobre a Páscoa que você precisa lembrar, tá bom? A primeira é sobre a soberania de Deus. A Páscoa é a lembrança de que mesmo em um tempo depravado e sombrio, Deus continua soberano e regente de toda a história. Agora, a segunda realidade sobre a Páscoa é o sangue que nos inclui, que nos inclui na aliança. Lembra da fitinha lá? Volta lá em Êxodo 12 agora, para a gente ver. Quem está com a Bíblia física aí vai ser mais fácil agora, hein? Êxodo 12, verso 21 e 22. Êxodo 12, 21 diz assim: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Peguem um feixe de isopo e molhem no sangue que estiver na bacia. Passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Então, esse texto aqui, Moisés está descrevendo como o povo deve fazer aquele momento de marcar as casas com o sangue. Essa cena ela é muito linda, meus irmãos. Porque nós estamos olhando para todo um povo em uma região, sacrificando cordeiros ao pôr do sol, pegando o sangue desse cordeiro, molhando em isopo. Nós estamos falando de tipo uma esponja, tá bom? Então, pegando essa esponja e indo até a porta da sua casa e fazendo o seguinte, passando por toda a porta, sabe? Nos batentes e nos umbrais. Então, em todas as portas dos hebreus, era necessário que fosse passado sangue e marcado. Imagina, todas as portas manchadas de vermelho naquele tempo. Agora, aqui é interessante, porque nós estamos vendo o momento em que Deus marca o seu povo. Deus marca o seu povo, escolhe marcar o seu povo com o quê, meus amigos? Sangue. Então, mesmo num mundo depravado e sombrio, como nós vimos, Deus continua a agir, marcando as pessoas com o sangue do Cordeiro. Paulo, inclusive, nos explica que é assim que pessoas como nós fomos unidas ao povo da aliança. Abre comigo a Bíblia, em Efésios 2. Nós acabamos de ler Êxodo 12, e nós vimos o povo hebreu sendo marcado com o sangue da aliança. Mas agora você precisa ver comigo, em Efésios 2, Paulo falando como que nós fomos marcados com esse sangue. Efésios 2 começa com E aí, confundiu tudo, né? Efésios 2, verso 11, tá bom? Efésios 2, verso 11. Quem está demorando para abrir, vem na escola bíblica. Nossa, como eu falava isso há muito tempo, né? Agora tem escola bíblica dominical de novo, meus irmãos. Semana que vem estamos aqui de volta, hein? Efésios 2, verso 11. Olha o que Paulo fala, olha que lindo, que lindo. Portanto, lembrem-se de que antes vocês e eu, meus irmãos, vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Quem é a comunidade de Israel, meus irmãos? É a comunidade que foi marcada pelo sangue lá em Êxodo 12, que nós acabamos de ler. Ele está falando, você não era dessa comunidade. Você não foi marcado daquela forma. Você nasceu gentil. E o gentil aqui não é no bom sentido, tá bom? O gentil aqui é o que não é judeu, o que não é hebreu, tá bom?
Não é o gentil de dócil, delicado e educado, não. Paulo está falando, você não tinha nada a ver com o povo de Deus, o povo da aliança. Olha o que ele diz: separados da comunidade de Israel, estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo acabou com a gente, né? Paulo falou assim, olha, você estava sem Cristo, você separado de Israel, estrangeiro quanto às alianças da promessa. Eu sei que parece, é bonito falando, estrangeiro quanto às alianças da promessa. Ele está falando basicamente assim, olha, você não tinha nada a ver com as alianças. Você brasileiro aqui, no século 21, você não tinha nada a ver com o que Deus prometeu a Abraão. Você não tinha nada a ver com o que Deus prometeu a Israel no Sinai. Você não tinha nada a ver com o que Deus prometeu a Davi. Você não tinha nada a ver com o que Deus prometeu a esse povo todo. Eu ia usar uma expressão aqui, mas não pode. Num domingo de Páscoa não pode. Paulo acabou. A gente já olhou para a gente e falou, nossa, beleza, nós não temos nada. Aí ele fala, não tinha nada mesmo, nem esperança, Paulo fala. Nem esperança tinha para mim. E ele diz, e estava também sem Deus no mundo. Agora olha só, tem uma expressão que o Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele está expondo esse texto, ele fala que aqui, nessas duas expressões que nós vamos ler, agora, porém, está a coisa mais importante sobre nós. Porque você e eu, nós não éramos nada. Nós estávamos perdidos, sem esperança. Sabe, mesmo, destinados ao inferno. Mas aí, bendito o dia que teve um agora, porém, na sua vida. Agora, porém, ele diz, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Meus irmãos, nós estávamos distantes, nós não tínhamos nada com o povo de Deus, estávamos distantes de tudo que tinha a ver com Deus. Agora, porém, fomos aproximados. E alguém tem que perguntar, mas como é possível que eu e esses meus irmãos brasileiros aqui, que nada tem a ver com o povo de Israel, fomos aproximados? Como? E Paulo responde, pelo sangue. Meus irmãos, a noite é escura, os homens se rebelaram contra Deus, não tem ninguém que o busque, e mesmo assim, Deus continua marcando as pessoas com sangue. Então a Páscoa é sobre o que, meus irmãos? A Páscoa é a lembrança de que Deus nos marcou com sangue. Preste atenção como isso é importante, porque alguém que não entendeu o Evangelho direito, pode ouvir isso e começar a se gloriar em si mesmo. Ah, então agora eu sou, tá vendo? Porque eu não sou como os outros, eu fui marcado pelo sangue. Meus irmãos, pare para pensar. Deus já havia falado, nós lemos agora o capítulo 12 de Êxodo, certo? Mas antes nós lemos o 11. No 11, Deus já tinha dito para o povo, para o faraó o que ele faria, não é verdade? Deus já não tinha dito assim, eu vou matar os primogênitos do Egito, mas os de Israel não. Ele já não tinha dito isso? Não é verdade? Mas então pare para pensar, por que raios era necessário que se marcasse com sangue? Da mesma forma, né, quando as pessoas começam a estudar a doutrina da salvação, e aí nós temos, as pessoas se dividem entre entender se elas são calvinistas ou se são arminianos. Ah, Deus escolheu as pessoas antes da fundação do mundo, ou Deus deu a possibilidade de todos serem salvos. Meus irmãos, a verdade é que a discussão não é essa. Isso é a mesma coisa que chegar naquele tempo no Egito e ficar perguntando para Moisés, mas Moisés, será que Deus já tinha escolhido que ia salvar o povo de Israel? Ou Ele está dando a chance agora do povo se salvar? O sangue não tem a ver com isso. O sangue tem a ver com o povo de Israel poder olhar para os egípcios naquela tarde, chegando perto de ter que matar o cordeiro e se lembrar, poxa, não tem nada entre nós e ele que nos diferencia. A única coisa que nos salva desse juízo é o sangue. A Páscoa é a lembrança de que não tem nada em mim que pudesse me salvar. A única coisa que eu posso olhar e me agarrar é o sangue. O apóstolo Paulo entendeu tanto isso,
que ele chega ao ponto de dizer, sabe, existem muitos super apóstolos por aí, mas eu não vou me gloriar nisso, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Parece tolo falar isso, né? Como alguém pode se gloriar nas suas fraquezas? Paulo queria dizer, eu me glorio na cruz de Cristo. Porque entre mim e um egípcio não tem nada de diferente, a não ser o sangue. Então, meu irmão, a Páscoa é uma lembrança para você, de que você e aquele descrente do seu trabalho, vocês não são diferentes. Vocês dois merecem o inferno. E o que tem de diferente entre você e ele, não é que você sabe cantar louvores, é dizimista, frequenta o culto no domingo. Não, a única coisa que te diferencia deles é o sangue. A Páscoa é a lembrança do sangue. A Páscoa é a lembrança que num tempo de noite escura, Deus proveu um cordeiro que vertesse sangue para nos fazer seu povo. Uma terceira realidade sobre a Páscoa, meus irmãos, é a refeição da comunhão. Volte comigo em Êxodo 12 agora. A gente já leu esse texto, mas ele vai fazer mais sentido agora, verso 8 de Êxodo 12. Diz assim, naquela mesma noite, Êxodo 12, eu disse verso 8? Disse, né? Verso 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã, caso isso aconteça, queimem o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam depressa, essa é a Páscoa do Senhor. Então olha só, o sangue nos marca como povo, mas a refeição é a prática da aliança. Isso é tão importante porque, sabe, essa noite não era sobre salvação somente, meus irmãos. E isso é tão significativo e talvez seja um dos pontos mais significativos nessa noite, e que seria bom que todos nós, como crentes, entendêssemos. A Páscoa não é só sobre Deus passou por cima das casas. A Páscoa também era sobre o que acontecia dentro da Páscoa, mais especificamente na mesa daquelas casas. O Senhor instruiu o povo até mesmo a juntar famílias. Se a família era pequena, junta com outra. Por que junta? Porque não é para sobrar nada na mesa. Não é para ninguém comer e aí falar, não quero mais. Não, tem que comer tudo. Não é para sobrar nada. Isso é tão importante porque quando a gente olha para o cenário da refeição na mesa, relacionada ao cordeiro que foi morto, você lembra de que refeição? Da ceia, não é mesmo? É um paralelo quase inevitável. E é justamente para isso que esse texto aponta. Vai abrindo sua Bíblia comigo em Lucas 22, para a gente ver isso. Lucas 22, verso 15, tá? Quando você vê esse texto aqui, você vê o povo, imagina essa cena. É necessário muita imaginação na Páscoa, meus irmãos, porque a gente precisa ver essas imagens. Imagina as famílias ao redor da mesa, sabendo que naquela noite vai vir juízo sobre a terra, mas na porta da casa deles tem sangue, então eles estão protegidos, mas ainda não acabou. Tem uma instrução, tem algo que precisa ser feito, tem um sacramento. Tem um cordeiro na mesa. Isso é tão importante porque o povo respeitou essa festa e respeita até hoje. Muitos judeus ainda continuam a respeitar a refeição da Páscoa. Mas Jesus fez isso. Olha só no verso 15 de Lucas 22, diz assim, ele lhes disse, Jesus disse, tá? Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice,
ele deu graças e disse, preste atenção, nós estamos falando de Jesus, o Cordeiro de Deus, comendo da Páscoa. Então ele pega a refeição da Páscoa, ele pega primeiro o cálice e diz, peguem o cálice e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então ele pega agora o pão, pegando o pão, deu graças, partiu e disse aos discípulos, isso é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Aqui, Jesus poupou o meu tempo. Eu não preciso ficar mostrando para você que aquela refeição era sobre Jesus, né? Ele sentou na mesa da Páscoa e falou, está aqui o meu corpo, está aqui o meu sangue. Agora, o interessante que a gente precisa analisar é que eu sei que a coisa mais significativa para a gente na cena do Êxodo é a porta manchada de sangue. Porque é aquilo que evitou que pessoas morressem. Então estamos muito interessados, né? Imagina, eu conseguiria entender um primogênito sentado naquela mesa sem fome. Não é verdade? Que ele fala, será que esse raio desse sangue vai funcionar mesmo? Será que eu não vou morrer? Mas a verdade, meus irmãos, é que, tal como a ordem era passar o sangue na porta, igualmente importante era a ordem de comer tudo o que tinha na mesa. O que é muito importante para nós, porque o fato de Deus ordenar expressamente que todo o cordeiro devia ser comido, nos mostra que a comunhão da mesa não é opcional. Ninguém naquela noite podia dizer, não, eu passo o sangue na minha porta, mas não vou me sentar à mesa. Ninguém naquela noite podia dizer, não, tudo bem, eu quero ser salvo, eu quero salvar minha casa, eu mato o cordeiro, eu passo o sangue na porta, mas eu não quero comer do cordeiro. Eu não quero comer do corpo desse cordeiro. A esse Jesus disse em João 6, aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Meus irmãos, ninguém pode querer só do sangue do cordeiro e não sentar na mesa da comunhão. Ninguém pode querer ser salvo pelo sangue do cordeiro e deixar sobrar o corpo de Cristo na mesa. A Páscoa é a lembrança de que tem sim sangue na porta, mas tem uma mesa posta para o povo de Deus. E Deus espera que nós nos fartemos do seu corpo dado em favor de nós. Não adianta você dizer que é cristão e não se alimenta do corpo. E se alimentar do corpo não é fazer devocional, filho. Se alimentar do corpo não é só fazer leitura bíblica. Se alimentar do corpo é discernir o corpo, é sentar-se na mesa, é conhecer o corpo, é partilhar vida, é beber do sangue e se alimentar do corpo de Cristo. E tem uma instrução clara: filhos, não se levantem da mesa até estar terminado. Não é para sobrar nada. Nós poderíamos fazer muitos paralelos com o que nós acabamos de ver ao longo de toda a Escritura. É interessante como a igreja tem formato de cruz. Ela tem formato de cruz porque ela é vertical e horizontal. E essa cena pascal, ela é vertical e horizontal. Ela é vertical no sentido em que Deus precisa, quer, deseja, espera e anseia que o sangue me marque. E esse é o meu relacionamento vertical com Deus. Por meio do sangue do Cordeiro, eu tenho acesso ao trono da graça de Deus. Isso é maravilhoso, não é mesmo? E a lei está contida aqui. A lei está contida aqui quando o Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Relacionamento com Deus é vertical, é daqui para lá e de lá para cá. Não tem segredo.
Você creu em Cristo, o sangue te marcou, então você é nova criatura, e agora você tem acesso ao trono de Deus. Você deve amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Mas igualmente importante é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui nós temos o restante da cruz, porque não é mais vertical, ficou horizontal. E a gente acha que Deus está disposto a abrir mão de um pelo outro. Muitos irmãos estão dispostos a sentar na mesa, mas não foram marcados com sangue, enquanto outros estão dizendo que foram marcados com sangue, e por isso podem se abster da mesa. Comunhão não é opcional, meus irmãos. Ela é realidade do povo marcado pelo sangue. Jesus disse que as pessoas iam reconhecer a gente pelo jeito que a gente se amasse, e não pelo jeito que a gente amasse a Deus. Por mais que o primeiro mandamento é o primeiro mandamento, mas quando ele disse sobre sermos reconhecidos, ele falou mais sobre o segundo. Deus está dizendo: marquei vocês com meu sangue, e estou esperando quando vocês vão sentar na mesa e se fartar do meu corpo. A Páscoa é a lembrança de que tem essa mesa posta. Por último, meus irmãos, a Páscoa é sobre o resgate do povo da aliança. Vamos voltar lá para Êxodo 12 de novo. Versos 23 agora. Verso 23. Diz assim: quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta. Não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como estatuto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem: o que essa cerimônia significa para vocês? Respondo-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e salvou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo se curvou em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. Durante a noite o faraó, todos os seus oficiais e todos os egípcios se levantaram. Houve grande pranto no Egito, pois não havia casa onde não tivesse um morto. Essa cena é muito forte e ela precisa ser a nossa chave escatológica aqui nessa noite. Porque nós falamos como a Páscoa, ela é a lembrança de que estamos num tempo sombrio e os governantes não ouvem a Deus. Ela é a lembrança de que num tempo como esse, o Senhor nos marcou com o seu sangue. Ela é a lembrança de que, marcados com o seu sangue, o Senhor espera a comunhão, que nós nos sentemos na mesa e alimentamos do Cordeiro. Mas ela também é a lembrança de que o Senhor há de resgatar o povo da aliança. Só que aqui nesse texto, meus irmãos, tem o que tem quando nós chegamos perto de Deus. C.S. Lewis sempre relata nas Crônicas de Nárnia o sentimento dos personagens ao chegar perto de Aslan, o grande leão, que é uma figura cristológica nessa história. E toda vez que alguém chega perto daquele leão, eles sentem o calor dele, e todos relatam da mesma forma. Eles ficam morrendo de medo e morrendo de vontade de ver mais. É assim que é o nosso Deus. Ele é terrivelmente maravilhoso e maravilhosamente terrível. E nesse texto, nós estamos vendo um Salvador e um autor de desgraça. Nós estamos vendo alguém que faz algo muito,
muito doloroso, e alguém que faz algo maravilhoso e heróico. E o grande ápice desse texto é notar que esses dois são a mesma pessoa. E Yahweh é o salvador do seu povo. E Yahweh é o autor do juízo sobre os ímpios. Veja que nós nos lembramos que o anjo da morte passou sobre aquelas casas, não é verdade? Mas o texto expressa claramente. Então o Senhor matou os primogênitos. Meus irmãos, esse texto mostra que o autor do juízo é também o autor do resgate do seu povo. E a ira de Deus é a exata expressão do seu amor para com o seu povo. Quando Deus traz o maior juízo até então sobre os egípcios, o Senhor trazia também o maior resgate e livramento para o seu povo. E esse cenário, meus irmãos, ele é mais do que uma lembrança do que aconteceu. Abra comigo em 1 Tessalonicenses 5. Porque segundo o apóstolo Paulo, tem um juízo ainda maior vindo. E por isso, também um livramento ainda maior vindo para o seu povo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 mesmo, meus irmãos. Nós vamos ler esse texto. E esse texto, ele vai nos ajudar a terminar essa mensagem. Mas preste atenção, como quando você lê esse texto, ele está falando sobre nós, tá bom? Sobre a igreja no tempo do fim. Mas veja como esse texto se encaixa perfeitamente em uma descrição do que aconteceu naquela noite também. Tá bom? Verso 1. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor, entenda, o dia do Senhor ao longo de toda a narrativa bíblica é tratada como o dia do juízo, tá bom? O dia do juízo. Então ele diz, o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando eles disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles. Como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos, os filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Veja como esse texto, ele encaixa perfeitamente na descrição do que aconteceu no Êxodo. Paulo está falando, olha, quando eles disserem paz e segurança, quando eles estiverem dormindo, virá repentina destruição. E então Paulo fala, mas lembre-se, vocês não vão estar dormindo. Vocês vão estar sóbrios. Continuando. Pois os que dormem de noite dormem, os que se embriagam de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, aqui nós poderíamos, entendendo tudo que nós entendemos nessa noite, nós poderíamos trocar essa palavra salvação por uma palavra muito especial para o dia de hoje. É como se nós lêssemos assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a Páscoa. Para recebermos a salvação, para recebermos a proteção, para recebermos o livramento, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, meus irmãos, aquele que nos marcou com seu sangue. Ele morreu por nós, para que quer despertos, quer dormindo. E detalhe, ele não está se contradizendo aqui, ele está falando dos que morreram. Quer você esteja vivo, quer você esteja morto, na noite em que o Senhor vai trazer juízo sobre a terra, vivamos unidos a Ele. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. A Páscoa, então, meus irmãos, é a lembrança do resgate vindouro de Deus, da nossa união com Ele para a salvação da ira que Ele mesmo trará sobre a terra. Lembre-se, Deus, Ele é o autor do juízo, e Ele também é aquele que provê o Cordeiro para a salvação. Lembre-se, meus irmãos, nós não somos da noite.
A Páscoa é essa lembrança para nós. Vira para o seu irmão e fala: lembre-se, nós não somos da noite. Isso. A Páscoa é essa lembrança. Nós vivemos num tempo de trevas, irmãos, mas nos lembrando de que o Senhor é soberano, até mesmo sobre os corações endurecidos. Nós vivemos num tempo de trevas, meus irmãos, mas nos lembrando de que o Senhor nos proveu o sangue do Cordeiro que nos marcou como seu povo. Nós vivemos num tempo de trevas, meus irmãos, mas nos lembrando de que o Senhor nos deu um lugar na mesa da comunhão. E Ele espera que nós comamos e nos fartemos do corpo de Cristo. Nós vivemos num tempo de trevas, meus irmãos, mas nos lembrando de que o fim da noite se aproxima. E Ele nos proverá um resgate da sua ira vindoura. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam essa palavra? Então vamos orar junto. E depois nós vamos encerrar essa reunião. E eu convido vocês a cultivarem essa lembrança durante a semana. Separem um dia da semana, se reúnam em família, falem sobre essas coisas. Vocês que são pais, lembrem os seus filhos disso. Maridos, lembrem suas esposas disso. Esposas, lembrem seus maridos disso. Se nós somos mesmo o povo de Deus e cremos que Yeshua ressuscitou dentre os mortos, nós precisamos nos apegar a essa verdade. Porque lembre-se, o que nos diferencia é o sangue. Feche os seus olhos. Pai, nós não temos como começar isso, Senhor, sem te dar graças. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por prover resgate para o seu povo. Obrigado, Senhor, por ser um Deus soberano, que administra todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que é poderoso, Senhor, para endurecer o coração dos faraós e para despertar o coração duro daqueles que ainda estão dormindo para a verdade. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus soberano. Obrigado, Senhor, porque como Deus soberano, o Senhor proveu para nós, Pai, o sangue que nos marcou. E nós não merecíamos, Senhor, porque nós estávamos distante da comunidade de Israel. Nós estávamos, Senhor, longe das alianças da promessa. Nós estávamos perdidos, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, nós fomos aproximados pelo sangue, Senhor. Senhor, obrigado, Pai, porque não só o Senhor nos aproximou, mas o Senhor também nos deu uma família. Senhor, o Senhor não foi só e marcou nossa porta para não sofrermos, não. O Senhor foi e pôs um cordeiro na mesa para nós nos fartarmos. O Senhor é tão bom, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é misericordioso o suficiente para nos prover dia após dia o que nós precisamos. E por isso, Senhor, nós podemos sim agradecer a Ti, crendo nos profetas, de que um dia virá o seu grande e terrível dia. E nesse dia, o Senhor nos livrará. Porque o Senhor não nos destinou para a ira, mas o Senhor proveu para nós uma Páscoa. O Senhor proveu para nós salvação. Por isso nós te agradecemos nessa noite, Senhor. Nós te damos graças. Em nome de Jesus, o Cordeiro Pascal. Amém.